Oi gente, aqui é a Lari e hoje o vídeo vai ser um top 10 filmes de terror pra mostrar um a um aqui pra vocês, dar como indicação, explicar um pouquinho sobre o que se trata o filme. Eu sou uma pessoa que gosta muito de filme de terror, como vocês provavelmente já devem ter percebido, porque eu já falei várias vezes aqui nos vídeos. Eu não posso dizer que esses são os meus filmes de terror preferidos da vida, como eu vejo filme de terror desde criança. Tem vários que eu esqueci, então de repente revendo eu mudo de opinião, acho que eles são melhores, acho que eles são piores. Também tem muitos filmes que eu não vi de terror, que eles estão na minha lista de filmes para ver ainda. Tem uns que foram super bem indicados, talvez eles passem por cima de outros que estão nessa lista. Mas são 10 filmes de terror que eu indico, mais adiante eu vou fazer a parte 2 desse top 10 filmes de terror, para vocês continuarem tendo filmes como indicação para ver. Então vamos lá. Filme número 1, The Babadook. O filme Babadook, ele conta a história de uma mulher que é mãe solteira, é viúva, e ela tem um filho cheio de problemas psicológicos. A criança é tipo uma criança super problemática. Então, além da não superação da morte do marido, ela ainda tem que criar uma criança sozinha, que é uma criança realmente muito difícil, e ela acaba ficando uma pessoa depressiva e tão problemática quanto o filho. E uma das coisas que ela faz no filme com o filho é contar histórias de ninar antes de dormir. Ela pega um livrinho na estante e conta uma história. Tem uma vez que ela pega um livrinho na estante que se chama Babadook. Um tanto quanto assustador, ela lê pro filho e o filho dela, nos dias seguintes, ele começa a ficar meio louco, assim, dizendo sempre sobre o Babadook, porque o Babadook isso, o Babadook aquilo. Começa a falar sobre o Babadook demais, até que a mulher pega tudo isso pra ela, e quem começa a ficar neurótica com Babadook é ela. Então começam os problemas do filme a partir daí. Um filme um pouco mais profundo do que os filmes de terror de normalmente. Tem realmente uma história legal. Eu recomendo muito vocês verem esse filme, porque foi o meu preferido de 2015. O filme número 2 é o filme Orfanato. Ele é um filme em espanhol. E o filme trata sobre uma mulher que ela era uma criança que cresceu em um orfanato. E quando ela cresce, ela e o marido dela resolvem comprar aquela antiga casa que era o orfanato para reabrir o orfanato, mas o filho dela começa a ter amigos imaginários e um dia esse filho dela ele simplesmente desaparece numa festa. E aí começam os problemas maiores do filme e ela começa a descobrir uns podres e tal lá do orfanato e o final é completamente surpreendente. É um filme super legal e super misterioso e realmente muito bom. Super recomendo. O terceiro filme é o filme Mama. A sinopse é que tem duas menininhas, criancinhas, que elas moravam com o pai e a mãe. O pai resolve matar a mãe. E quando ele mata a mãe, as duas criancinhas saem fugindo pro meio da floresta e ficam lá vivendo por nada menos do que 5 anos. Então elas cresceram naquela floresta e de uma forma bem selvagem, até que o tio delas, que sempre esteve procurando por elas, finalmente encontra elas e leva elas pra casa dele. E ele tem uma namorada e os dois tentam criar as duas meninas da forma mais natural possível. Só que começam a acontecer algumas coisas estranhas porque as crianças elas falam com uma tal de mama. Então, daí também começam os problemas. Não é nem um pouco interessante ter levado essas crianças para sua casa. É um filme muito bom e eu também super recomendo. O quarto filme é A Órfã. É sobre um casal que eles já têm 2 filhos, mas eles acabaram de passar por um aborto que foi bem traumatizante. Eles resolvem que eles querem porque querem ter mais uma filha e resolvem adotar. Então eles vão num orfanato e se apaixonam por uma criancinha que ela é super madura e super gentil e super querida e resolvem adotar a criança. Só que aos poucos essa criança vai mostrando assim a sua real personalidade e os problemas começam a acontecer, começa a morrer gente, começa a ter um monte de mistério e assim vai o filme até que chega no final, que é completamente surpreendente. Assista. A indicação número 5 é Invocação do Mal. É um filme que depois abre portas pro filme Annabelle. É sobre um casal que vai com suas filhas morar numa casa nova, aquela coisa de sempre. Uma casa antiga, uma casa no meio do nada. A mãe da família começa a ter sustos, começa a ver coisas, começa a acordar com umas manchas pelo corpo, até que eles resolvem chamar um casal que é super conhecido e super famoso por investigações paranormais. Esse casal começa a investigar o caso e vê que realmente a coisa naquela casa tá feia. É um filme muito legal, apesar de parecer clichê, como de fato é clichê. Ele é bem feito, ele tem sustos legais, não é aquela coisa que tu
tá super empolgado no filme, daí aparece o monstro e pá, estraga tudo porque ele é todo avacalhado e efeitos péssimos. E assim se desenrola o filme, é um filme bem legal e eu recomendo também. O filme número 6 é Terror em Amityville, que também é um filme clichê. Na verdade, eu vou começar a explicar aqui pra vocês e vai parecer exatamente a mesma história do filme anterior que eu acabei de falar. Mas é isso mesmo. Uma família se muda pra uma casa antiga no meio do nada, blá blá blá, e começa a acontecer coisas estranhas. Só que a diferença é que antes deles comprarem a casa já avisam que tinham acontecido assassinatos naquela casa. Quem assassinou dizia que tinha sido influenciado por uma voz. Então aí já tá uma coisa um pouquinho estranha, né? E o filme vai se desenvolvendo a partir dessa história, que eles entram na casa, estão de mudança, organizando as coisas e começam as coisas estranhas a acontecer. Assim como o outro, apesar de ser uma história super clichê, os sustos são bem feitos, a história é legal e não é estragado por efeitos especiais babacas ou por monstros mal feitos e aquela coisa que sempre decepciona nos filmes de terror. Então eu também super recomendo vocês verem, é um filme bem legal. Filme número 7 é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, um dos meus filmes preferidos de infância, é com o Johnny Depp. Fala sobre um policial que é um pouquinho excêntrico, assim, né? Vai um pouquinho pra medicina, um pouco pro policial. E ele é chamado pra ir pra uma cidade pequenininha, também não é do nada, onde estão acontecendo assassinatos estranhos que envolvem corte de cabeça. Mistura um pouco com paranormal, com policial, e até tem um tantinho de romance, porque o Johnny Depp, ele se envolve um pouco com uma menina do filme. É uma história bem legal, gente. Eu sempre gostei desse filme desde quando eu era pequenininha, então tem um apego muito especial. Mas de qualquer forma, eu acho que ele é realmente um filme muito bom e recomendo demais pra quem não assistiu. Tem um detalhe que esse filme ele se passa em 1799 e é uma coisa que eu gosto muito porque eu adoro as roupas de antigamente, o cenário de antigamente, eu acho que isso dá um toque especial pro filme. O filme 8 é o filme Centopeia Humana. Assim, ele é um filme pesado, eu não sei se eu recomendo pra você, sinceramente, porque não é um filme pra qualquer pessoa, entendeu? Tem que ter um estômago forte e tem que ser bem sem frescuras e realmente gostar dessas coisas bem bizarras do terror. Pra quem é muito novinho também não indico, pra quem não tem muita certeza que gosta de filme de terror, eu não indico com certeza, assim. Mas pra quem é muito fã do filme de terror, que nem eu indico. É um filme totalmente louco e fora dos padrões. Fala sobre duas meninas que elas estavam andando no meio do nada de carro, o carro quebra, e elas precisam achar um lugar pra passar a noite, procurar ajuda, e elas acabam encontrando uma casa no meio da floresta de um médico que era especialista em cirurgia para separar irmãos siameses. E esse médico, completamente pirado, apaga essas meninas, e quando elas acordam, elas estão amarradas, e ele anuncia que ele está disposto a fazer uma cirurgia completamente maluca nelas, com mais um asiático que ele encontrou em algum lugar, ligar os três pela boca e pelo. Então eles ficariam todos unidos pela boca e cu. É completamente nojento, maluco e problemático, mas é um filme realmente interessante pra quem gosta dessas coisas psicopatas, assim. Recomendo só para os fortes. O filme 9 é o filme The Purge. Os Estados Unidos no futuro estava super bem, super desenvolvido, taxa de criminalidade, desemprego quase zero, mas isso se dava por causa de uma decisão completamente maluca que eles tinham tido, que era de ter uma noite no ano em que tu pode cometer crimes e tu não vai ser punido por isso, tu não vai ser preso. Então essa única noite no ano tu pode matar quem tu quiser e simplesmente não vai dar nada. E eles fazem isso porque eles acham que é uma forma de liberar a raiva nessa única noite do ano e depois o ano todo passar tranquilo, simplesmente esperando aquela próxima noite no ano seguinte se tu quiser matar alguém. Uma coisa assim, simples. Só que isso acaba acontecendo que as pessoas ricas, elas começam a se proteger de forma mais fácil, com sistemas de alarme e segurança, e sobra para os pobres que não tem como se proteger e que são os culpados pelo desemprego e pela criminalidade, blá blá blá, e os ricos meio loucões começam a querer ir atrás desses pobres. E isso que começa a deixar, obviamente, os Estados Unidos tão rico e tão sem criminalidade. Enfim, o filme se passa dentro da casa de uma família em especial, que é um cara que se deu super bem no ano e criou um sistema de alarmes e segurança top. Tudo acontece naquela casa, não posso falar mais nada, mas é um filme assim, ó, muito legal, me surpreendeu. E assim como o Babadook, tá marcado como 5 estrelas do Netflix, o que é uma coisa que me incentiva bastante a assistir o filme. Eu assisti por causa dessas 5 estrelas e não me decepcionei, adorei. E o último filme é o filme Caso 39, que ele também não é exatamente um filme de terror ou horror, tá mais pra suspense, mas assim como A Órfã eu resolvi colocar nessa lista porque eu vi o filme e me surpreendi, eu achei realmente muito bom, que é sobre uma mulher que ela é assistente social e ela acaba pegando o Caso 39, que é o caso de uma menina que sofre maus tratos
com os pais, depois de lutar bastante pra conseguir tirar a menina da casa dos pais. Em algum momento a menina vai morar com ela até conseguir uma família definitiva pra morar. Mas aí coisas estranhas começam a acontecer, ela vai começando a ficar meio louca, pessoas em volta dela morrem. Então é um filme bem legal, também super recomendo. Bom, gente, espero que tenham gostado da minha lista de filmes de terror. Com certeza virão muitas outras pela frente, porque tem muitos filmes que eu sei que são ótimos e eu não vi ainda. E eu vou continuar recomendando pra vocês. Espero não ter revelado nada de importante demais dos filmes, porque eu sou um pouquinho ruim com esse tipo de coisa, de spoilers. Mas recomendo vocês assistirem todos, menos Centopeia Humana. Centopeia Humana não vejam. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, deem um like aqui. É uma coisa nova que eu tô começando aqui no canal. Se vocês não são inscritos ainda, se inscrevam. Me sigam lá no Instagram, me adicionem no Facebook. Sigam a fanpage do Facebook também. Muito obrigada por terem assistido. Beijos!